Artigo 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo sem aviso de sua classificação. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere, classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Pena: R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção. Pena: R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar, que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Artigo 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81. Pena de R$ 3 a R$ 10.000. Medida administrativa: interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Disposições finais e transitórias. Artigo 259. A União, no prazo de 90 dias, contados da publicação desse Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 260. Os contribuintes poderão,
efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda, devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Inciso 2. 6% do imposto sobre a renda, apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei 9.532. Parágrafo 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes, a convivência familiar e comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos nos termos deste artigo. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.249, a dedução de que trata o inciso 1 do caput, inciso 1, será considerada isoladamente, não submetendo o limite em conjunto com outras deduções do imposto. Inciso 2. Não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260, diretamente em sua declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Inciso 3º. 3% a partir do exercício de 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput, inciso 1, está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda, apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Inciso 2º. Não se aplica à pessoa física que, a linha A, utilizar o desconto simplificado, a linha B, apresentar declaração em formulário, a linha C, entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3. Só se aplica às doações em espécie. Inciso 4. Não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo 3º. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º
implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário ou aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1. Do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente. Inciso 2. Do imposto devido mensalmente e no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira vinculadas aos respectivos fundos, de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1. Número de ordem. Inciso 2. Nome, cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço do emitente. Inciso 3. Nome, CNPJ ou cadastro de pessoas físicas, CPF, do doador. Inciso 4. Data da doação e valor efetivamente recebido. Inciso 5. Ano calendário a que se refere a doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá: inciso 1. Comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil. Inciso 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica. Inciso 3. Considerar como valor dos bens doados. A linha A. Para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração de imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. A linha B. Para pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Artigo 260-F. Os documentos a que se refere os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos, para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital, municipais devem:
Inciso 1. Manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. Inciso 2. Manter controle das doações recebidas. Inciso 3. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador. A linha A, nome, CNPJ ou CPF. A linha B, valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. Inciso 2. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Inciso 3. Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, estaduais, distrital ou municipais. Inciso 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência. Inciso 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G, 260-I, sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício ou a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas, mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260-K. Artigo 261. A falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único e 91 desta lei, serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares,
as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Decreto-Lei 2848, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Artigo 129. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Parágrafo 3º. Artigo 136. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. 4. Artigo 213. Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena reclusão de 4 a 10 anos. 5. Artigo 214. Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 anos, pena reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264. O artigo 102 da Lei 6.015 fica acrescido do seguinte item. Artigo 102. Parágrafo 6º. A pena e a suspensão do pátrio poder. Artigo 265. A imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 265-A. O poder público fará, periodicamente, ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível, adequada a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Artigo 266. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei. Artigo 267. Revogam-se as leis 4.513 e 6.697, Código de Menores, e demais disposições em contrário.